História: os europeus no Rio Grande do Sul. No século XIX, ou seja, há 2 séculos atrás, porque nós estamos hoje no século XXI, a Europa passava por uma crise, principalmente os países da Alemanha e da Itália. Essa crise ela foi ocasionada pela Revolução Industrial, em que as pessoas saíram do interior e migraram para a cidade e não tinha emprego para todo mundo nessas cidades. Por causa disso, essas pessoas saíram da Itália e vieram para o Brasil em busca de empregos melhores, em busca de condições de vida melhores, com a promessa de que o Brasil era a terra prometida. Tem outros historiadores esses historiadores eles pesquisam, né? Eles trabalham com uma pesquisa para descobrir realmente o que aconteceu. Então, esses historiadores dizem que, na verdade, a Itália também queria, e a Alemanha, enfim, mas principalmente a Itália, queria se livrar de umas pessoas que eram marginalizadas, que não eram, entre aspas, pessoas boas, que cometeram algum delito, e que por isso a Itália meio que mandou essas pessoas para o Brasil. A gente não sabe. Outros historiadores dizem que a Itália prometeu que o Brasil era uma maravilha, que eles vieram com essa promessa para cá, na verdade, para se livrarem dessas pessoas. Tem ainda essa versão que está aqui no texto, que eu tirei do livro Conhecendo Garibaldi, um olhar sobre a cidade e seu interior, que fala que essas pessoas que procuraram condições melhores no Brasil, que elas não foram mandadas para cá. Eu acredito que aconteceu tudo isso, que umas pessoas vieram por vontade própria, que outras foram convidadas, entre aspas, a sair da Itália. Eu acredito que todas essas versões têm alguma razão, tem alguma verdade nelas. Eu peço que vocês leiam mais uma vez o texto de história, que vocês deem pausa no vídeo, que façam as questões 2, 3, 4 e 5, depois vocês voltem para o vídeo para a gente conferir as respostas. A questão 2. O que ocasionou o crescimento populacional nas cidades na Europa no século XIX? A gente sabe que foi a Revolução Industrial, o surgimento dessas indústrias, né? Antes não existiam as indústrias. E depois que começaram a surgir as indústrias, as pessoas foram migrando para a cidade e não tinha emprego para todo mundo. A questão 3 pergunta o que os europeus que estavam passando necessidades viram no Brasil. Europa é um continente, né? Europa é um continente. A Alemanha e a Itália são países que ficam dentro da Europa. A Europa toda estava passando por necessidades, mas principalmente Itália e Alemanha, tá? Então, a pergunta é, o que elas viram no Brasil? De acordo com o texto, né? Porque a gente está respondendo de acordo com o que está escrito no texto, que foi retirado desse livro Conhecendo Garibaldi. Então, de acordo com o texto, os europeus viram a solução para os seus problemas. Gente, esse barulho, adivinha quem que tá fazendo esse barulhão todo? São os meus mimes. 4. Que povo fundou Porto Alegre?
Tá no texto. Os açorianos. Quem eram os açorianos? Vamos ver se vocês sabem. Açorianos é um povo do território português. Pertencia a Portugal. 5. Qual povo fundou São Leopoldo? Os alemães. E qual povo fundou aqui Garibaldi? Os italianos, né? Não só os italianos, mas principalmente os italianos.